Boa noite, igreja. Nós queremos nessa noite celebrar ao Senhor, celebrar ao Cordeiro que foi morto, mas vivo está. Eu quero te convidar aí onde você está, na sua casa, a fechar os seus olhos. Vamos cultuar ao Senhor juntos, mesmo à distância, mas o nosso Deus continua o mesmo. Vamos adorá-lo, vamos orar a Ele neste momento, pedindo a sua presença. Ô Espírito Santo de Deus, nós abrimos os nossos lares, abrimos os nossos corações para a manifestação da sua glória. Nós te pedimos, Senhor, que não seja só assistir a um culto, assistir a uma pregação, assistir a um louvor, mas que nós possamos como igreja cultuar juntos. E cada lar, Senhor, que se conectou agora, possa levantar um altar de adoração ao seu nome que é digno, ao seu nome que é forte, ao seu nome que é poderoso. Jesus, nós levantamos o seu nome neste lugar, nós levantamos o seu nome acima de todo nome. Tu és notado, nós olhamos para ti e não seremos decepcionados, não seremos confundidos. E nessa noite, Senhor, nós pedimos, enche este lugar, enche a cada casa que está assistindo agora com a sua gloriosa presença, com a sua gloriosa presença. Que pais, filhos, crianças, jovens, velhos sejam tocados agora pelo poder do Teu Espírito. Nós nos abrimos para o Seu mover, Senhor. Nós nos abrimos para o Seu mover. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome nós oramos. Amém. Vamos adorá-lo. Vamos render louvor a Ele. Amém. A Ti, Jesus, todo louvor.
De todos, céus e terras passarão, mas o seu nome sobreviverá para sempre. Tu és grande, Deus, e o seu grande amor nos encontrou. O seu grande amor nos encontrou quando estávamos. Vou cantar sobre
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia! O seu amor nos encontrou. Vem, filho ao rei. Aleluia! Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Que alegria estamos reunidos nos nossos lares para essa série de mensagens do pastor Luciano Subirá, que se inicia hoje, Uma Esperança Viva, no especial de Páscoa. Serão 3 mensagens, começando hoje, sexta-feira, sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Eu quero fazer esse momento de dízimos de ofertas com você. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho observado desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Esse é um texto conhecido da maioria de nós, onde um jovem rico está diante de Jesus, e Jesus está falando de algo acerca da eternidade com esse jovem. Então Jesus se volta para ele e diz: você conhece os mandamentos, você cumpre os mandamentos? Ele diz: desde a minha mocidade eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Então Jesus se volta e olha para ele e diz: falta ainda uma coisa. E eu quero trazer essa reflexão para o seu coração nesse momento. Muitas vezes, diante das crises, diante das situações que nós vivenciamos, nós temos a tendência de olhar para a nossa vida financeira e achar que nós não precisamos cumprir alguns princípios e alguns mandamentos da palavra de Deus. E é aí que está, muitas vezes, o engano do nosso coração. Porque nós estamos falando de algo eterno, algo que tem a ver com a eternidade. Quando eu e você cumprimos os princípios da palavra do Senhor, isso vai repercutir na eternidade, não vai repercutir somente aqui na terra, mas também vai falar no céu, vai repercutir na eternidade. O que está em jogo na vida desse jovem, quando Jesus diz: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, é o segundo mandamento. Falta você entender que você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Então vende tudo que tem, dá aos pobres, e você terá um lugar no céu, um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus está dizendo que a vida eterna
é comparada com a entrada no reino dos céus, no reino de Deus. E eu e você precisamos cumprir os princípios da palavra, queridos. Se nós queremos prosperar nesse tempo de crise, a gente não pode quebrar os princípios da palavra de Deus. Então vai aparecer na tela aí os dados da igreja, mas se você quiser fazer seu dízimo, sua oferta, caso você não consiga ir até o banco ou fazer uma transferência, você pode procurar um de nós pastores e entregar o seu envelope, mas não deixe de praticar, querido, o princípio da palavra de Deus, porque eu tenho convicção no meu coração que você será abençoado. Eu quero orar por você nesse momento e consagrar ao Senhor esse tempo de dízimo e oferta. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de fazer com que aquilo que vem até as nossas mãos venha se estender no teu reino e estabelecer o teu reino sobre a terra. Abençoa cada um dos meus irmãos, seu lar e sua família, Pai, que nada venha faltar para esse casal, para essa família, para essa pessoa que tem se encontrado fiel diante de Ti. E para aqueles que ainda não têm essa compreensão, que eles possam, Senhor, se aprofundar na Tua palavra. E assim como esse jovem, meu Deus, eles não possam voltar atrás, mas eles vão adiante em Ti. Porque esse jovem teve uma decisão a ser tomada. Que nós possamos tomar a decisão correta de cumprir os princípios da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos agora ao primeiro momento da série de mensagem com o pastor Luciano Subirá. Deus te abençoe e seja edificado nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Resolvemos fazer nesse fim de semana especial de Páscoa essas 3 celebrações, hoje à noite, amanhã, sábado à noite e também no domingo, né, teremos as nossas 2 reuniões, às 10 da manhã, às 18, e no domingo as ministrações serão as mesmas, e nós teremos então nesse fim de semana uma série de ministrações sobre a Páscoa. Eu quero dividir o assunto em 3 partes distintas. Em primeiro lugar, começaremos hoje mostrando que a Páscoa aponta para Jesus e como todo o cumprimento da tipologia dessa festa judaica do Velho Testamento converge em Jesus. Amanhã à noite, nós vamos falar dos benefícios da Páscoa, não a Páscoa do Velho Testamento, mas o verdadeiro cumprimento dela em Cristo Jesus, o que isso trouxe, para as nossas vidas, o que isso liberou para as nossas vidas. Mas, no domingo, teremos a nossa terceira palavra concluindo a série, então nós vamos explorar o entendimento bíblico de como celebrar essa festa no nosso tempo, nos dias de hoje. Cada uma das palavras tem começo, meio e fim, para quem não pode pegar a série toda, mas as 3 palavras combinadas vão trazer um entendimento muito maior, ampliado, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e eu tenho certeza que isso vai abençoar você. Quero encorajá-lo nesse tempo a não apenas estar assistindo os cultos ou reuniões, mas celebrando a Deus conosco de coração, vibrando, não apenas um assunto que a gente pode dizer importante, ele é central, ele é vital nas Escrituras, e eu tenho certeza que o seu coração será profundamente ministrado pelo Senhor à medida que você se abre para a ação do Espírito Santo. Nós vamos começar a partir de uma declaração do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8. O texto sagrado diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Para que você entenda a declaração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui a respeito de lançar fora o fermento, de ser pão sem fermento, você precisa entender a Páscoa como um todo, na forma como ela era Você precisa entender a Páscoa como um todo, na forma como ela era celebrada no Velho Testamento. Depois da festa de Páscoa, que era uma ceia, com toda uma alimentação determinada por Deus, nós vamos ver, eles comiam pão, ervas amargas, o cordeiro.
Depois dessa ceia, iniciava-se 7 dias de festa, de celebração, que era chamada a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Essa festa não pode ser desassociada da Páscoa. Ela era, na verdade, a extensão, a celebração da própria Páscoa. Então, o apóstolo Paulo pega essa tipologia e ele nos remete à ideia de que a festa tem que ser celebrada hoje. No verso 8 ele diz, por isso celebremos a festa. No entanto, ele mostra que a celebração dessa festa hoje, ela não é uma repetição literal daquilo que eles faziam no Velho Testamento, e nós vamos explicar por quê. Tudo isso eram símbolos que se cumpriram em Jesus e na obra que Jesus realizou por nós na cruz. Então ele começa a trazer uma aplicação espiritual. Ele diz, não com fermento do mal, da maldade, mas com o pão da sinceridade. Outra tradução diz, os asmos são pães sem fermentos. O pão da sinceridade e da verdade. Mas o que é importante destacar é que no versículo 7, ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E essa é a declaração, né, que nós queremos tomar como base. A tradução brasileira diz assim, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Então, nessa primeira mensagem da série, eu quero apresentar a ideia e o conceito de que Cristo é a nossa Páscoa. Mas para que a gente possa entender exatamente o que Cristo veio fazer, obviamente nós vamos estudar como era a Páscoa do Velho Testamento e entender os seus símbolos e as suas aplicações. Né? A Páscoa, em primeiro lugar, vale-se dizer, era uma festa anual instituída por Deus para a nação de Israel. Né? Essa era a festa da Páscoa. Qual era o propósito? Era recordar aquilo que Deus havia feito por eles, uma vez que a primeira Páscoa foi comemorada no dia em que eles deixaram o Egito, foram libertos da escravidão. Todo ano eles fariam essa festa para recordar aquilo que Deus tinha feito em favor deles. Isso nos leva à seguinte pergunta. A igreja dos gentios, gentios é o termo bíblico para todos aqueles que não são os judeus, né, descendentes naturais, literais de Abraão. A igreja dos gentios hoje tem que celebrar a festa da Páscoa, como vimos no texto que acabamos de ler, de forma literal, e como eles faziam, não. Mas essa festa precisa ser celebrada hoje dentro da figura do seu cumprimento. Não vamos fazer isso nos moldes do Velho Testamento. As instruções do Novo Testamento são claras a respeito disso. Em Colossenses, no capítulo 2, e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele está falando das celebrações do Velho Testamento. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ele está orientando a igreja dos gentios, aqueles não-judeus que haviam se convertido, dizendo, não deixe ninguém julgar vocês por não estarem reproduzindo o modelo de festa do Velho Testamento. Ele mostra essas festas eram sombras, figuras de coisas que ainda viriam, que haviam de vir. Então, daqui a pouco nós vamos explicar melhor essa ideia e o conceito das sombras. No entanto, quando o apóstolo Paulo diz, celebremos a festa, há uma celebração de ordem espiritual. Então vamos tentar construir essa ideia, e o primeiro fundamento que eu quero estabelecer é que a Páscoa, ela aponta para Cristo, ela anunciava a obra redentora de Cristo, aquilo que Ele veio fazer por nós. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, nós temos uma declaração semelhante à que lemos aqui em Colossenses 2,17, e a Bíblia diz assim, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. O que nós entendemos como sombra? Se eu estender a mão aqui agora sobre o púlpito, eu vejo projetada a sombra, né, da minha mão aqui, por causa da luz que nós temos aqui em cima, eu consigo ver essa projeção. Quando eu olho para a sombra, ela reproduz a silhueta da minha mão. Ela tem o mesmo formato, a mesma quantidade de dedos. No entanto, ela não é uma reprodução perfeita. Ela não tem a cor, ela não reproduz a textura da pele, ela não tem o efeito 3D. No entanto, olhando a sombra, dá para se ter uma ideia do que é que está projetando ela. No nosso caso,
porque conhecemos exatamente a silhueta da mão, a gente, ao olhar a sombra da mão projetada, a gente já consegue imaginar a mão real e verdadeira. No entanto, a revelação que se tinha nos dias do Velho Testamento é como se essa mão estivesse mais alta. Ninguém enxergava o que era a mão, ele olhava apenas a sombra e ele tinha uma vaga ideia do que seria aquela coisa que projetava a sombra, que ainda não tinha sido revelada. Então, a lei, ela vem com uma mensagem codificada, que viria a ser entendida depois. É por isso que eu gosto de repetir que o Novo Testamento explica o Velho, enquanto o Velho, por sua vez, ilustra o Novo. E há algumas verdades importantes a respeito da Páscoa. Quando Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele está dizendo que da mesma forma como um cordeiro precisava ser morto, imolado em favor de cada casa, de cada família, de cada israelita, Cristo também seria morto, sacrificado por nós. Aliás, em João, no capítulo 18, no versículo 39, nós vemos que quando Jesus está diante de Pilatos, naquele julgamento que o sentencia à morte, era o fim de semana de celebração da Páscoa. O texto diz assim, João 18, 39, palavras de Pilatos: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? E aqui ele está se referindo a Jesus. Então, o próprio fato da morte e o sacrifício de Jesus acontecer na Páscoa não foi coincidência, né? Isso tudo é parte de um plano muito bem elaborado da parte de Deus. E nós precisamos entender que não apenas em relação à Páscoa, mas em toda a Bíblia, nós temos um elemento que na teologia chamamos de convergência bíblica. Significa o quê? Que tudo aponta para Jesus. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, o próprio Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, as Escrituras testificam de mim. Toda a Bíblia aponta para Cristo, converge para Cristo. Então não importa quais sejam os eventos que nós tenhamos, uma construção do tabernáculo com toda a orientação que Deus dá a Moisés, toda aquela tipologia aponta para Jesus e para a obra de Cristo. Em João, no capítulo 3, no versículo 14, o próprio Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está estabelecendo uma figura. O povo estava sendo assolado por uma maldição. Nós lemos em Números 21 a respeito das serpentes abrasadoras que entram no arraial de Israel. Enquanto eles estão angustiados por aquela maldição e clamam a Deus, Deus dá um direcionamento e manda Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste, né? Ele levanta um símbolo da maldição que assolava o povo naquela haste. E a ordem é dada da parte de Deus: todo aquele que quando for picado por uma dessas serpentes, olhar para a serpente de bronze, ele vai viver. Mas se não olhar, não vai viver. Qual é o paralelo que nós temos disso com a obra de Jesus? Havia uma maldição assolando a humanidade muito pior do que a das serpentes, que era o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, em nosso lugar, julgado pela nossa culpa. Ele morre como um criminoso. E quando essa morte de Jesus é consumada, a Bíblia está dizendo que todo aquele de nós, afetado pela maldição do pecado, que olha para a cruz e para a obra de Cristo, ele pode receber o antídoto. Mas aquele que não olha e não reconhece o que Jesus fez, não poderá receber intervenção. Esse é um de muitos exemplos que podemos dar, de como tudo nas Escrituras, né, apontam para Jesus, para a obra de Cristo, e há uma convergência clara. Então, a primeira coisa a entendermos, né, é esse paralelo entre a Páscoa e a obra de Jesus na cruz. Nós vamos explorar aqui um pouco os elementos, né, dos detalhes a respeito do Cordeiro, mostrando como isso se encaixa na pessoa de Jesus. Mas antes de explorar essa ideia, que vai ser o meu segundo ponto, eu quero construir o paralelo da redenção. Então, vamos observar o que aconteceu na celebração de Páscoa. Êxodo capítulo 12 nos mostra que a primeira celebração de Páscoa acontece na noite em que os israelitas deixam o Egito e dessa forma eles saem debaixo do jugo da escravidão de Faraó. Qual o paralelo que nós temos? Por meio de Cristo, nós também fomos libertos da escravidão, nós também estávamos debaixo de um tirano que nos oprimia,
Eles, os israelitas, debaixo do jugo de Faraó. Nós, espiritualmente falando, debaixo do jugo de Satanás. Mas em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a razão pela qual Deus os tira debaixo do jugo de Faraó, né, os tira do Egito, é para fazer deles o seu povo. Nós temos declarações nas Escrituras, como por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 5 e 6. Aliás, essa declaração é feita por Deus a Moisés no Monte Sinai, depois deles terem saído do Egito. Deus diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus diz a Moisés: são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus estava dizendo: eu tirei vocês debaixo desse jugo de escravidão para que vocês se tornassem o meu povo. Agora vamos dar uma olhada no que o apóstolo Pedro diz no Novo Testamento, em 1 de Pedro 2,9. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele mostra que ele está falando com gentios, não judeus, porque diz assim: antes vocês nem eram povo, verso 10, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ou seja, o que o apóstolo Pedro declara é praticamente uma reprodução da declaração de Deus sobre a nação de Israel. Assim como eles foram libertos da escravidão do faraó, nós somos libertos da escravidão de Satanás. Assim como eles foram chamados para ser a propriedade peculiar de Deus na terra, aqui a Bíblia diz que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Eles foram chamados para esse lugar de um reino sacerdotal, e o Novo Testamento diz que nós fomos feitos sacerdócio real. É exatamente uma reprodução dessas declarações. Essas figuras também são claramente um paralelo. Quando, por ocasião da primeira Páscoa, nós vemos que os israelitas foram instruídos, vamos ler isso daqui a pouco em Êxodo 12, a aplicar o sangue do cordeiro imolado nos umbrais das suas portas. Todos eles estavam dentro de casa, ninguém poderia sair, e o sangue é colocado como uma marca que definiu a proteção. Nas casas onde não havia a marca do sangue, os primogênitos morreram. No entanto, nas casas onde havia a marca do sangue, todos foram guardados e protegidos. Em Êxodo 12, 23, nós lemos assim: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, chegar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Apocalipse 12, 2 diz: e eles o venceram, o texto fala do diabo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós também hoje podemos ser guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Eu me lembro desde criança, de muitas vezes em reuniões onde eu não entendia a dinâmica do que estava acontecendo. Nós vemos nos dias de hoje a reprodução do que acontecia no ministério de Jesus. Pessoas que muitas vezes ficam endemoniadas. Eu, quando criança, às vezes me assustava de ver isso em algum culto ou reunião, quando alguém era trazido no meio desse tipo de problema e se começava a orar e essa pessoa tinha uma dessas manifestações demoníacas. Eu me lembro de senhoras pequenas, miúdas, que não podiam ser seguradas por muitos homens. Mas eu me lembro de uma frase que meus pais costumavam repetir e que depois, quando às vezes impressionado pelo que aconteceu, se a gente tivesse qualquer pensamento de medo, eles nos instruíam a dizer, A gente declarava, e os crentes antigamente falavam muito isso: o sangue de Jesus tem poder. Em todos esses momentos e declarações, o que é que estava por trás disso? Um entendimento de que o sangue nos protege, nos guarda, porque ele é o selo, ele é a moeda da nossa redenção. Amanhã nós vamos falar um pouco desses benefícios e do que essa obra de Jesus significou. Mas a primeira verdade a ser estabelecida é que a Páscoa aponta para a obra de Jesus e para aquilo que ele fez. O Cordeiro da Páscoa é uma figura de Cristo que morreu por nós. E agora eu quero construir essa ideia um pouquinho mais detalhada. Jesus foi chamado de o nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa. Por quê?
Então vamos entender como era celebrada a festa da Páscoa. E aqui eu quero mostrar vários elementos que são um paralelo entre o que se fazia com o Cordeiro da Páscoa e aquilo que nós vemos acontecendo em Jesus. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós lemos assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era o mês de Abib, é praticamente quase que uma reprodução desse nosso mês de abril, né? Mas para eles era o primeiro mês do ano, é como se fosse o nosso janeiro. Deus diz: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então havia dia e hora para que o sacrifício acontecesse. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Essa instrução, né, a respeito de colocar o sangue, ela era muito específica para a primeira Páscoa, mas vamos entender a visão toda. Versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com sandália nos pés, com cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13 e 14. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Eu quero chamar a sua atenção para essa última declaração. Celebrarão ao Senhor por estatuto perpétuo. Tudo aquilo que na Bíblia é estabelecido como estatuto perpétuo não tinha intenção da parte de Deus de ser revogado. No entanto, nós precisamos lembrar as palavras de Jesus. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Já que, na sua grande maioria, nós temos elementos que eram sombras daquilo que haveria de vir, do que Cristo faria. Quando Jesus vem, ele não estava revogando, ele estava cumprindo essas figuras. Hoje, aquilo que é chamado nas Escrituras de estatuto perpétuo, ele continua sendo praticado, mas não mais como a sombra, e sim como a figura real. Por exemplo, no Velho Testamento, nós tínhamos a oferta de incenso. Ela foi definida como estatuto perpétuo. No Novo Testamento, nós lemos em Apocalipse que o incenso são as orações dos santos. Hoje, enquanto praticamos as nossas orações, nós estamos cumprindo o estatuto perpétuo da oferta de incenso. Hoje, quando celebramos a Páscoa nos moldes do Novo Testamento, e nós vamos trabalhar melhor essa ideia, né, na nossa terceira ministração da série, nós estamos cumprindo o estatuto perpétuo. Mas, já que o nosso foco nesse segundo ponto é explorar, né, Cristo como o Cordeiro Pascal, vamos observar aqui alguns detalhes. Nós lemos no versículo 3 de Êxodo 12, que no 10º dia do mês de Abib, Deus diz: esse vai ser o primeiro mês para vocês, né? Mas ele diz assim: no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro. O cordeiro tinha que ser separado no dia 10. Mas apesar de ser separado no dia 10, com essa finalidade de depois ser imolado na Páscoa, nós também lemos que ele seria morto apenas, versículo 6 diz: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então, no finalzinho do dia 14,
né, esse cordeiro seria imolado, para que só depois disso ele pudesse, então, ser comido enquanto a Páscoa era celebrada. Mas tinha que ser separado no dia 10, para somente ser morto ou sacrificado no 14º dia, no dia 14, 5 ou 5º dia depois, né? Você considerando o próprio dia da separação, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, no 5º dia, 4 depois dessa separação, ele seria imolado. Esses detalhes precisam ser reconhecidos como figuras proféticas daquilo que aconteceu em Jesus. Eu quero que você me acompanhe, né, caso esteja fácil acesso com a Bíblia na mão, ou preste bem atenção, anote para conferir depois, o que o Evangelho de Marcos nos diz. Nós vamos ler Marcos capítulo 11, começar no versículo 1, depois eu vou ler o 12 e o 19, e depois nós vamos pular para o capítulo 14, e nós vamos perceber que isso se cumpre exatamente em Jesus. Eu quero te mostrar que Jesus entra em Jerusalém no dia 10 do mês de Abib. E ele é sacrificado no dia 14 do mês de Abib. Então, a palavra de Deus nos diz em Marcos 11, verso 1, o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém. E se você ler o texto todo, você vê que esse é o momento onde Jesus entra em Jerusalém, né, para ali morrer. Então, o texto diz, quando se aproximavam de Jerusalém, e ele vai descrevendo o episódio, o que aconteceu. Eu vou pular o texto, né? É aquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e eu vou pular direto para o verso 11, que conclui assim: Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia ficava do ladinho, né, junto ao Monte das Oliveiras. Hoje você nem tem essa separação, é tudo considerado Jerusalém. As cidades hoje tomaram proporções muito maiores do que naquele tempo e naqueles dias. Mas ele passa o primeiro dia, dia 10, na nossa conta, e ele vai para Betânia dormir. Verso 12 de Marcos 11 diz assim: no dia seguinte... Então aqui nós já estamos no segundo dia, que é o dia 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Aqui nós temos o episódio onde Jesus amaldiçoa aquela figueira que se seca. E no verso 19, né, nós lemos assim: em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Termina o segundo dia. Verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então, a constatação de que a figueira amaldiçoada secou, ela se dá agora no terceiro dia. Em Marcos, no capítulo 14, nós começamos a leitura, e eu quero que você possa acompanhar essa conta conosco. Já no versículo 1, Marcos 14 diz assim: acabei pulando para o 15, Marcos 14, 1. 2 dias depois, então agora nós temos o terceiro dia. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Então, a conta que nós temos, e obviamente você pode ler com calma toda a descrição do Evangelho e ver que nós não estamos pulando em um dia, mas por conta do tempo a gente está resumindo. A conta que nós temos é, depois dos eventos do terceiro dia de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz assim: 2 dias depois seria celebrada a festa da Páscoa. Então Jesus entra no dia 10, 11, 12, nós temos eventos que já antecipam a descrição de que seriam em 2 dias a Páscoa, o 14º dia ou 5º dia de Jesus em Jerusalém. E esse é o momento onde ele é morto. Essas figuras, né, elas são muito importantes quando você olha a perspectiva do cumprimento das profecias. São centenas e centenas e centenas de profecias se cumprindo em Jesus, que provam que ele era o Messias esperado. Um outro detalhe a ser também destacado é que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele não podia ser um animal que tivesse nenhum tipo de defeito, né? E para isso,
não apenas as pessoas deveriam separá-lo, mas esse cordeiro normalmente, né, posteriormente isso foi ficando ainda mais rígido, passava por exame, inclusive de autoridades. Quando nós falamos a respeito de Jesus, não dá para deixar de reconhecer que em Lucas 23:4, Pilatos, o governador, a autoridade maior, naquele lugar debaixo de César e representando César, diz: eu não vejo nele culpa alguma. Jesus é apresentado também como esse cordeiro que não tinha defeito algum. O interessante é que nós também lemos no verso 6 de Êxodo 12, que não só ele tinha que ser morto no 14º dia, mas a hora que ia se aproximando o final da tarde, o crepúsculo. Nós também lemos a respeito disso em Mateus, no capítulo 27. Nós precisamos entender que Jesus é julgado durante a noite, encaminhado para a crucificação logo cedo, e a Bíblia nos dá essas informações. Em Mateus 27:45, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, porque muitas vezes nós temos versões que apenas diz a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora, e muitas vezes a gente fica um pouco perdido em relação a isso, mas a Nova Almeida atualizada já fez uma tradução por equivalência. Ela diz assim: a partir do meio-dia, Jesus já está crucificado, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isso significa Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos alguns desdobramentos, e no versículo 50, logo depois disso, depois das 3 da tarde, já ter passado, a Bíblia diz que ele vai clamar outra vez em alta voz, entregando o Espírito. A morte de Jesus acontece no final da tarde, do 14º dia. Esses detalhes são muito importantes quando você entende a necessidade de que todos os paralelos se cumprissem nele. Um outro detalhe que nós lemos a respeito do Cordeiro da Páscoa, em Êxodo 12 também, mas eu li só os primeiros 14 versículos. Em Êxodo capítulo 12, já no versículo 46, a palavra de Deus diz assim: o cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso algum. Havia uma ordem muito específica da parte de Deus sobre não quebrar nenhum tipo de osso desse cordeiro. Interessante é que essa instrução se mostra depois também algo profético. No Salmo 34:20, nós temos a seguinte declaração: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que significa essa declaração? No Novo Testamento, o apóstolo João vai fazer um link entre essa declaração do Salmo 34, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado, com aquilo que aconteceu em Jesus. Então, me permita ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 19, eu vou ler do verso 31 a 37. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação da Páscoa, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse é um atestado clínico de que a morte aconteceu. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqui ele está citando o Salmo 34:20. E depois ele diz: e outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Isso fala não apenas do que os cravos fizeram nas mãos e nos pés do Senhor, mas da lança ao lado. Todos esses detalhes são cumprimentos de profecias que mostravam que Jesus é aquele que viria realizar por nós o que o Cordeiro da Páscoa permitiu que a nação de Israel vivesse no Velho Testamento. Então, para a gente terminar o entendimento, vamos olhar agora só alguns paralelos de como a Páscoa era celebrada. Amanhã nós vamos continuar explorando aqui a ideia dos benefícios, de como isso nos toca, mas hoje nós queremos mostrar, apresentar e exaltar Jesus como esse nosso Cordeiro Pascal. O verso 3 de Êxodo 12 diz que a família tinha que estar reunida.
e nós entendemos que Deus tem um plano para as famílias. Em Atos 16, 31, Paulo fala para o carcereiro de Filipos, onde ele estava preso, e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. A salvação é individual, mas o plano e o projeto de Deus é para as famílias. Deus havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a obra de Jesus visa cada indivíduo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ao mesmo tempo que Deus mira cada um individualmente, Ele também está de olho nas famílias e Ele quer fazer algo pela sua casa. Deus também falava a respeito de repartir com o vizinho, e eu acredito que isso fala da importância de compartilharmos Cristo com os outros. Deus também orientou que eles fizessem, como já lemos, a aspersão do sangue na porta. Não bastava apenas que o cordeiro fosse morto e o sangue dele fosse derramado. As pessoas, os israelitas, precisavam pegar daquele sangue e colocar na porta da sua casa. Do que isso fala? Da importância de apropriação. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, ele escreve a Timóteo e diz: toma posse da vida eterna. Jesus morreu para que nós possamos ter a vida eterna. A Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. Mas quando a Bíblia está falando sobre tomar posse, ela fala de apropriação. Isso significa que a fé em Jesus não é apenas crer que Ele existe, mas é crer no que Ele fez por nós e é nos apropriarmos. Quando a pessoa pegava daquele sangue do cordeiro que representava a morte de Cristo e o sangue do sacrifício de Cristo por nós e o colocava no umbral da sua porta, ele está dizendo: aquilo que Jesus fez por todo mundo, eu me aproprio para mim e para minha casa. Um outro detalhe é que eles tinham que comer ervas amargosas. Não podia ser qualquer erva. Então, quando a gente fala na linguagem de hoje, dá para brincar que não era para comer mera e simplesmente alface. A gente tinha que rumar para a rúcula, para o agrião. Essas ervas amargas, a ideia é que elas não fossem tão saborosas. E elas figuram a forma como recebemos Cristo. Fala de tristeza e arrependimento pelo pecado, que é uma mensagem que está condicionada ao Evangelho. Jesus mesmo pregava: repreendei-vos e crede no Evangelho. Deus também diz que não se poderia comer dele cru ou cozido, mas assado. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você quer participar do Cordeiro da Páscoa, tem que ser do meu jeito e não do seu. Deus estabelece qual era o padrão e isso era inegociável. Digo isso porque hoje em dia as pessoas querem crer em Jesus à sua maneira. Nós precisamos entender a maneira de Deus, a maneira bíblica, a forma como isso nos é apresentado. Tem gente que quer crer em Jesus e continuar na vida de pecado, pela qual Jesus veio morrer para resgatá-lo, não faz o menor sentido. Então, o cordeiro ele tinha que ser comido, desfrutado da forma correta, e há um padrão ao qual eu e você temos que nos ajustar. Interessante que Deus fala de comer partes do cordeiro, que normalmente a gente não empolgaria num churrasco. Ele fala sobre a cabeça, sobre as pernas e as entranhas. Isso está no versículo 9 de Êxodo 12. Mas o interessante é que isso também tem uma aplicação simbólica. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vamos falar aqui da cabeça, em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, comer da cabeça significa hoje eu e você participarmos da mente de Cristo. Quando a gente lê 1 de Pedro, lá no capítulo 2, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas. Quando a Bíblia fala sobre comer das pernas, dos pés, fala a respeito da forma como o cordeiro andava e como isso deveria nos afetar. Mas quando a Bíblia fala das entranhas, ela tem sempre uma linguagem muito voltada aos sentimentos. E Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, a ideia projetada era mais do que uma refeição, era que a gente pudesse participar de Cristo, é que Ele pudesse se misturar conosco e nós com Ele, e o seu estilo de vida pudesse marcar a forma como eu e você passaríamos então a viver e caminhar. Interessante que Deus também estabelece um dia específico, e Ele diz que o alimentar-se do cordeiro não poderia ser deixado para o outro dia, para o dia seguinte. Isso também me chama a atenção. Eu tenho visto muitas vezes, quando falamos de Jesus, e muitas vezes aquelas pessoas estão convencidas da importância de quem é Jesus, do que Ele fez, mas muitas vezes porque não querem deixar de lado os pecados,
eles protelam uma decisão. Não, um dia eu vou me converter. Um dia eu vou deixar Jesus entrar. A mensagem bíblica sempre é, não deixe para o dia seguinte. No Novo Testamento nós temos duas declarações, né? Uma delas, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, que diz que hoje é o tempo da salvação. Né? E a outra, em Hebreus 3,15, diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Qual é o dia ou o tempo da salvação? Deus trata sempre hoje, Ele nunca deixa para amanhã. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Você que tem protelado a sua decisão, né, de se entregar a Cristo, de se converter a Cristo, você não deveria fazer isso. Em primeiro lugar, você não sabe quanto tempo de vida tem e quando a sua janela de tempo vai terminar. Ah, pastor, eu sei de alguém que esperou e conseguiu bem velhinho. Eu sei de gente que conseguiu ali no último segundo do último minuto do segundo tempo da prorrogação. A Bíblia nos fala de gente assim como um dos ladrões ao lado da cruz. Mas fala de gente que não teve esse tempo e não teve essa oportunidade. Não deixe para depois, hoje. O dia de participar do Cordeiro é hoje, é agora. E o verso 11... conclui dizendo, e aqui eu quero encerrar a ideia desse paralelo, que eles tinham que estar prontos para a jornada. Já tinham que participar da ceia com sandália no pé, com cajado na mão. Deus diz, todo mundo pronto e arrumado, porque depois da Páscoa começa uma jornada, começa uma peregrinação. E aí nós vamos ler de toda uma viagem que eles têm, rumo a uma terra prometida. A palavra de Deus também nos apresenta esse paralelo. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz exatamente assim, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. A jornada da vida cristã é comparada à peregrinação, assim como aconteceu com eles. Aliás, nós temos um clássico, né, da literatura cristã de John Bunyan, chamado O Peregrino. Né? Isso me abençoou muito quando era criança. Ele vai traçando paralelos de uma jornada e uma caminhada, e a fé cristã é comparada a isso. O peregrino é alguém que está de passagem. O peregrino é alguém que não tem raízes permanentes. Isso significa que eu e você precisamos entender a maneira de nos relacionar com a terra e com as coisas terrenas. A Bíblia nos apresenta a necessidade de estarmos conectados com o céu, o lugar da nossa jornada. Isso não significa que nós não estamos preocupados com a terra, isso significa que nós não estamos presos a ela. E temos o foco de que estamos aqui apenas de passagem e precisamos ser movidos pela eternidade e por aquilo que nos aguarda. Ou seja, quando olhamos para os detalhes da Páscoa, e aqui eu concluo, nós precisamos entender que em toda essa tipologia, nesses detalhes estabelecidos por Deus, Deus estava falando exatamente do que Jesus iria fazer por nós, da importância de como nós deveríamos recebê-lo, né? Participar dele, participar do Cordeiro de Jesus e a maneira como então passaríamos a viver a nossa caminhada. Amanhã eu quero explorar um pouco os benefícios que se desdobraram a partir do momento em que eles comeram do Cordeiro e saíram para essa jornada de peregrinação. E depois, no domingo, nós vamos encerrar falando, né, da festa dos pães asmos e do que se seguia, o que era o pós-Páscoa, o que é que Deus esperava como celebração de quem tinha entendido e sido beneficiado pela Páscoa. Mas, nesse momento de conclusão, eu quero ler um último texto, e depois nós vamos orar juntos. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, nos dá um dado e uma informação importante e interessante para aquilo que nós vamos construir nas próximas palavras. O texto nos diz o seguinte, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, estamos falando da última ceia, né, na noite anterior à Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por
por vocês. Interessante que na ceia de Páscoa, Jesus institui a sua própria ceia a ser celebrada a partir de então. Jesus está falando que não haveria outra ceia de Páscoa naqueles moldes, mas que isso tudo se cumpriria no reino de Deus. A partir da morte de Jesus, nós temos uma nova forma de celebrar. No domingo eu vou falar um pouco mais sobre a ceia dentro dessa celebração. Mas assim como a Páscoa era a forma de recordar a redenção, ou o modelo de redenção que Deus havia operado no Velho Testamento, no Novo Testamento, a ceia é aquilo que nos permite celebrar o modelo de redenção que Deus tem operado e realizado em nosso favor. Mas algo que eu acredito que merece o grande destaque é que Jesus está falando a respeito de uma aliança. A ideia de aliança, para uma geração e uma cultura como a nossa, que vive só de contratos, que por sua vez são rescindíveis, ela não é tão compreendida, tão claramente percebida, mas aliança, um pacto, é o mais alto e sagrado nível de compromisso que alguém poderia firmar. Na perspectiva bíblica, sempre quando falamos da parte de Deus, isso então nem se questiona, era o tipo de compromisso que não tinha intenção de ser rompido. Então Jesus mostra que ao entregar a sua vida por nós, Ele não apenas estava trabalhando em prol da redenção dos nossos pecados, mas Ele firmava uma aliança e um compromisso conosco. E da mesma forma, Ele nos chama a firmar uma aliança e um compromisso com Ele. Não há uma forma melhor de terminar essa palavra. Num fim de semana como esse, onde estamos refletindo sobre a importância da Páscoa e a sua relação com Jesus e a obra de Jesus, do que entender o compromisso. Se você é alguém que já entrou no compromisso, já firmou aliança com Jesus, você precisa entender a importância de ficar firme nela e não negociar isso, não abrir mão do seu compromisso com Jesus. Ele se torna agora a prioridade maior das nossas vidas. É por isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, seu foco, sua prioridade maior é colocar Deus em primeiro lugar, é me manter em primeiro lugar. Agora, se você ainda não firmou esse compromisso, é importante você entender que não adianta apenas o Cordeiro da Páscoa ser morto, o sangue dele derramado, mas você não pegar do sangue para colocar no umbral das portas da sua casa, você não se apropriar, você não firmar o seu comprometimento com ele. Ao colocar o sangue no umbral da porta, a pessoa estava dizendo, não é apenas eu, no meu coração, que sei do compromisso firmado. Qualquer pessoa que passar diante dessa porta vai saber que aqui tem alguém comprometido com o Cordeiro da Páscoa. Isso também funcionava no reino espiritual, porque aquela casa passava a estar debaixo de proteção e não poderia ser tocada. Mas nós precisamos entender a importância do compromisso. E o meu apelo ao seu coração, se você ainda não firmou o seu compromisso com Cristo, é que você faça isso. E que você faça isso agora. Não é para deixar para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus te envolva nessa hora. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando que não conseguem explicar o que aconteceu com elas nesse momento da oração e da decisão por Jesus. As pessoas relatam às vezes um nível de comoção que elas sabem que um discurso humano não poderia produzir. A Bíblia diz, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto eu estou falando isso, talvez sua mente esteja até argumentando, tentando dar desculpas, mas algo aí dentro de você, no seu coração, parece estar quase gritando. Eu brinco que esse é um grito silencioso, é algo difícil de você entender, mas te apertando aí dentro, dizendo, entregue sua vida a Jesus, renda-se a Ele, pare de fugir dEle. E eu quero fazer esse convite a você, agora mesmo. Quer você esteja nos acompanhando no horário da reunião, ou vai ter contato com essa palavra gravada depois. Esse momento em que você está assistindo é a hora da sua decisão. E você pode agora fazer uma oração. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. A fé em Jesus envolve admiti-lo. O verbo confessar, muitas vezes a gente pensa só em crime, pecado, mas o verbo confessar significa reconhecer um fato, uma verdade.
E eu quero te encorajar agora a reconhecer a verdade de que você é um pecador e precisa do Salvador. Você desiste de ser senhor da sua própria vida e entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero te ajudar a fazer essa confissão. Talvez você prefira fazer isso nas suas palavras, talvez você olhe para isso tudo como algo muito novo e queira uma ajuda para fazer isso. Então eu quero te ajudar a fazer uma declaração. E se você quiser, repita depois de mim essa oração. Né? Se você consegue depois de me ouvir, reproduzir isso de forma sincera no seu coração. Eu quero que você faça essa oração aonde você estiver. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje a minha condição de pecador, mas reconheço também a sua condição de Salvador. Eu desisto de ser senhor da minha vida. Eu desisto de estar no controle da minha vida. E hoje eu escolho entregar nas tuas mãos o controle da minha vida. Eu te confesso hoje, meu Salvador e também o meu Senhor. A partir de hoje, eu creio que os meus pecados são perdoados. A partir de hoje, pela fé, eu creio que eu sou inserido na família de Deus. E eu oro que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida, me governe a partir de hoje. Eu quero andar no caminho da justiça, no caminho da salvação. E eu escolho, e eu confesso isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Invoco o teu nome, Senhor Jesus, e a salvação completa que há no seu nome. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus. O mais simples que te pareça essa declaração, ela no reino espiritual dá a legalidade de uma ação de Deus em seu favor. Se você fez essa oração, você pode, eu sei que temos gente não só da região de Curitiba, de todo o Brasil e de fora nos assistindo, você pode e precisa dar os próximos passos. O primeiro deles é entender que a gente não desfruta de Jesus sozinho, mas em família. E você precisa estar conectado a uma família. Se você é aqui da proximidade, nós obviamente queremos nos colocar à disposição para te ajudar, embora não tenha que necessariamente ser conosco ou com a nossa igreja. Mas há uma forma de poder te ajudar. Você está vendo aí no pé da tela um endereço de internet onde você pode entrar, nesse endereço está colocado, ou você pode acessar o QR Code da tela, que vai te transferir exatamente para o link, né, que você, nesse formato do QR Code, não precisa digitar. Ali nós temos uma ficha que, se você quiser preencher com seus dados, nós vamos, depois disso, poder entrar em contato ou te ajudar. Talvez você seja de uma outra cidade. Nós temos redes de relacionamento, né, com igrejas do Brasil todo. Então, se você está num lugar distante, nós podemos encaminhar esse pedido de ajuda para outras igrejas. Nós acreditamos na importância de, depois dessa decisão, ter gente que te ajude, que te envolva, que te apoie, que te dê suporte nessa decisão. Então, se você quiser nos dar o privilégio, além da alegria de saber que você já tomou essa decisão por Jesus, que é a coisa mais importante, se você quiser nos dar o privilégio de poder te ajudar nessa segunda etapa, nós também vamos ficar muito felizes em fazer isso. É muito importante que você tenha acesso a uma Bíblia e passe a lê-la de preferência todos os dias. Você pode começar nesse seu, né, novo estágio pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, né, pelas palavras de Jesus, e depois, à medida que se vincula a uma igreja, você vai ser orientado e ensinado a respeito dessa palavra extraordinária de Deus, que fará diferença na sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. A cada um de vocês que esteve sintonizado conosco, né, nós continuamos essa festa e essa celebração ao longo do fim de semana. Sábado, né, às 20 horas, domingo, às 10 e às 18. A palavra domingo será a mesma, estamos apenas atendendo públicos diferentes, em horários distintos, e nós vamos então encerrar essa série, né, de Páscoa, apontando para Cristo, a esperança viva.